No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes o Grande era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria, porque recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz um filho e chamá-lo de Jesus. Isso não é possível. Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia, para visitar sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel. Maria. Oh, prima Isabel. É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter é também a mais abençoada. Logo que ouviu o seu cumprimento, a criança ficou alegre e mexeu dentro de mim. Meu coração louva o Senhor. E minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré que por ordem do imperador César Augusto haverá um recenseamento de toda a população da Galiléia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. E Maria foi para Belém, na Judéia, para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso, tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Havia pastores passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda. E não conseguimos pescar nada. Mas já que está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago, João, venham ajudar! Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens.
Está chegando! Está aqui, vejam! Jesus! Vejam! Jesus, por favor. Peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade. Ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Senhor, eu sinto muito. Por Sua favor, filha já Jesus. morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. Não devem chorar. A menina não morreu, ela está apenas dormindo. Menina, levante-se. Deem a ela algo para comer. E eu ordeno, não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, escolheu 12 discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Simão, em quem pôs o nome de Pedro. Seu irmão André. Tiago. E João. Felipe. E Bartolomeu. Mateus. E Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, porque a grande recompensa os espera no céu. Os antepassados dessas pessoas fizeram isso mesmo aos profetas.
Deus é seu mestre. Precisamos do Senhor. Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Queria conhecer esse homem. Acha que ele poderia ser o Messias? Esse fariseu convidou Jesus para jantar. Obrigado. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. É um prazer oferecer este jantar. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saiam, saiam. Estava tão bom. Fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Saberia da vida de pecados que ela leva. Eu sei quem é esta mulher, Simão. Eu vou contar uma coisa. 2 homens deviam a um outro que emprestava dinheiro. Um devia 500 moedas e outro 50. Nenhum dos 2 podia pagar, então ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para os meus pés. Ela, porém, lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. Seus pecados estão perdoados. Mas quem é esse que perdoa até pecados? A sua fé salvou você. Vá em paz. Jesus entrava em Naim quando um enterro saía pelo portão da cidade. O defunto era filho único de uma viúva. Quando o senhor a viu, ficou com muita pena dela. Ele descobriu o corpo e disse: moço, levante-se, eu ordeno. Ele sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe dele. Pergunte a ele. Diga, o senhor é aquele que João disse que ia chegar? Ou será que devemos esperar por outro? Mestre. Mestre. João Batista nos mandou perguntar: o senhor é mesmo aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim.
suspense. Sente meu ombro. Está vendo agora? Eu tô vendo Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aquelas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, no outro lado do lago da Galileia. Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista.
Outros afirmam que o senhor é Elias. E existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês, o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Não pode ser aqueles soldados. Será César? Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual desses 3, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom pra ele. Então faça a mesma coisa. Deixem as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome esta criança, está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi, tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero o ver de novo. Então veja. Está curado porque teve fé. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? O nosso sofrimento é justo. Mas ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.